Vamos lá, queria trazer uma noçãozinha então, básica, que eu acho que pode ajudar vocês. O que que significa um determinante? Então eu estou falando que essa palavra é nova, que a gramática atual chama assim, não chama mais de artigo, mas por quê, né? O que que significa determinante? Bom, a palavra determinante, ela é um pouco mais, geral. Ela engloba mais, grupos de palavras dentro dela, que eu não vou dissecar aqui, porque a gente vai focar só nos artigos, mas, ela substitui a antiga palavra que era usada tradicionalmente, o artigo, né, para designar palavras que antecedem um substantivo. Então, todas as palavras que podem vir antes de um substantivo, elas vão ser chamadas atualmente de determinante. Aí a gente vai ter o determinante demonstrativo, determinante possessivo, determinante definido, etc. Aqui a gente vai falar dos determinantes, definidos e indefinidos, que são os antigos artigos. O que que faz um determinante, para vocês entenderem? Todos os determinantes, eles servem para introduzir o substantivo e trazer alguma precisão sobre ele, para determinar o que que é aquele substantivo. O que eu estou querendo dizer com determinar? O determinante, ele vai dizer se o substantivo é masculino, é feminino, é singular ou é plural. Então essa palavrinha que a gente coloca antes do substantivo que determina o gênero, o número do substantivo, ok? Bom, quais são os determinants définis, então? Vamos lá, repitam comigo. A gente tem o masculino singular, a gente vai ter o é esse L. Lembrando como é que a gente faz esse som, a gente faz a boca fechada, a boca de O, e tenta falar E. Tenta falar E com a boca arredondada. Le, ok? Esse é o masculino singular definido. Qual que é o feminino singular dos determinantes definidos? La. Repitam aí, lá. Então a gente tem le, lá. E qual que é o plural? Tanto para o masculino quanto para o feminino. Então a gente não faz diferença em francês quando a gente usa os determinantes definidos ou os artigos definidos, como vocês quiserem, no plural. O gênero não vai ser determinado ali, tá? Então a gente vai falar le, le. Repitam comigo. Le, la, le. Qual é a diferença de pronúncia, entre le e le? Entre o singular, le, e o plural, les. Vou até voltar aqui para a câmera. Prestem atenção na minha boca. Le, les. Le, les. Qual é a diferença? A diferença é justamente o arredondamento dos lábios. Então, a posição da língua é a mesma, é aquilo que a gente aprendeu lá na aula do alfabeto. Então, se você não viu essa aula, é a primeira aula que a gente fez aqui no canal, ok? Que a posição da língua, o ponto de articulação da língua dentro da boca, entre e é a mesma. O que muda é o arredondamento do lábio. Por isso que quando vocês têm que fazer eu falo, tentem fazer o e. Pensem no e com a boca fechada. E. Porque a língua, o seu cérebro vai mandar a língua para o lugar que ela tem que estar, né? Então, le, les, singular, le, plural, les, ok? Tentem fazer aí, porque esse som é muito importante no francês, ok? A gente precisa conseguir fazer essa diferença aí, para justamente fazer a diferença entre singular e plural. Tem um outro aí, que é o L apóstrofe. Qualquer dúvida, se vocês quiserem mandar aí no chat, podem ir mandando, tá? Então, a gente tem o L apóstrofe ali do lado também, tanto para o masculino quanto para o feminino. O que que é esse L apóstrofe aí? A gente vai colocar L apóstrofe antes de toda palavra que começar com som de vogal. Seja ela um H mudo, seja uma vogal mesmo, a gente vai colocar esse L apóstrofe. Por quê? Eu falei também lá na primeira aula que tem alguns encontros de palavras, desculpa, alguns encontros de sons, sobretudo encontros de vogal, na terminação de uma palavra e no início de outra, que a gente tenta evitar a todo custo. São determinadas vogais que a gente vai, inserir, por exemplo, depois do le, uma palavra, um substantivo começar com vogal e vier o le antes, eu não posso deixar o le, o e do le, encontrar com a vogal seguinte, nem o a do lá.
então eu coloco o L apóstrofe para juntar. Isso chama elisão. Elisão. É um recurso da escrita para evitar que uma vogal se encontre com outra e que facilita, na verdade, a nossa pronúncia, ok? Bom, muito bom. A Nancy mandou aqui no chat l'enfant. Exatamente. Vou colocar aqui, ó, l'enfant. Exatamente. Então, criança começa com E, começa com vogal. Eu vou colocar um L apóstrofe antes, ok? Perfeito. Vamos lá. Os determinantes definidos, eles são usados, então, quando o substantivo ele é conhecido ou é possível de identificar pelo contexto. Essa é como chama? A teoria, né. O que que significa, na prática? Na prática, é igual em português, né, então o uso dos determinantes definidos em francês e em português é igual, felizmente, né, então a gente usa os definidos em português, que é o, a, os, as, igualzinho em francês. Quando a gente conhece o substantivo que a gente está falando ou quando dá para identificar, quando é específico, dá para identificar pelo contexto. Coloquei alguns exemplos aí. La biosphère, tudo de Montréal. Le Parc olympique de Montréal, l'horloge du Vieux-Port e les jardins botaniques de Montréal. Qual biosfera? É la biosfera, né, só tem uma, específica. Le Parc, que parque? O Olímpico de Montreal. O relógio, l'horloge, qual relógio? Qualquer relógio? Não, l'horloge du Vieux-Port, o específico do Vieux-Port. Que jardins botânicos? Les jardins botaniques de Montréal. Então aqui a gente tem um exemplo, né, de coisas que são específicas, que são conhecidas, determinadas, definidas, então a gente usa o determinante definido. Antes de continuar, vou mostrar para vocês quais são essas coisas. Então, la biosphère, coloquei uma imagem aqui, que é uma atração perfeita para os amantes da tecnologia e do meio ambiente. É um lugar muito legal, tem um museu com várias atividades que ajudam a compreender as questões ambientais atuais. Então tem muito tecnológico, tem muita planta, fala muito sobre meio ambiente, sobre tecnologia, é muito interessante. La Biosphère, para quem não conhece, tá aí um uma fotinha. Também tem o Le Parc Olympique, esse aqui acho que vocês já viram, né, o que é aquela atração que todo mundo visita em Montreal. Tem jardim botânico, insetário, tem a Torre de Montreal. Então, Le Parc Olympique é esse aí da foto, é um específico, só pode ser esse, por isso que a gente usa o artigo definido. L'horloge, ali no fundo da imagem, l'horloge du Vieux-Port. Então, como eu falei, o H, ele é mudo em francês. Na maioria dos casos, ele é mudo em francês e a gente coloca o L apóstrofe, ok? Então, l'horloge du Vieux-Port é esse relógio aí que fica no bairro do Vieux-Port, em Montreal, que fica um lugar ótimo para aproveitar do sol e do rio Saint-Laurent. E também tem uma praia, bem embaixo do relógio tem uma praia com várias cadeirinhas, parasol não, guarda-sol em português? É, né, guarda-sol. E as pessoas às vezes fazem festa, ali dá para tomar sol, se bronzear. Procurem uma foto do L'Horloge du Vieux-Port e coloquem plage, Plage, vocês vão ver que bonitinho que é. Então que relógio que eu estou falando? É esse relógio específico do Vieux-Port. E les jardins botaniques, não estou falando de qualquer jardim botânico, estou falando de les jardins botaniques de Montréal, específico, definido. É um grande centro cultural também, dá para aproveitar as exposições, os jardins externos lindos, né, aí na foto, por exemplo, e os eventos, e as atividades são realmente inacreditáveis, ok? Então, exemplos aí com os artigos ou determinantes definidos. Vamos para os determinantes indefinidos. Então eu quis mostrar aquelas imagens para ficar claro para você que quando a gente usa os definidos, tem que ser algo específico, conhecido, que é, realmente definido, né? Está sendo definido pela sua expressão. Os indefinidos são esses daí que estão na tela. A gente vai ter, no masculino singular, repitam comigo, un, no feminino singular, une, e no plural, des. Vamos de novo, un, une, des. Para fazer esse une, vocês vão precisar daquele U que a gente aprendeu lá no alfabeto. Então, de novo, se você não tiver assistido, vai lá na aula 1 para assistir como é que a gente faz os sons do alfabeto, mas se você tiver perdido, eu vou lembrar você. Aqui a gente vai fazer o som do I com a boca fechada, com a boca de U.
Então tentem fazer I com a boca assim, une, e falar só o N, une, ok? D é o mesmo E do le que a gente viu lá nos definidos, né. Então a gente tem aí o un, o une e o D. Quando é que a gente usa, esses aqui? Bom, vocês perceberam que no plural não faz diferença também, no masculino e no feminino, a gente só tem uma versão, né, de, hã, tanto para o masculino quanto para o feminino, e a gente faz a diferença aqui no, masculino e no feminino no singular. Aqui vocês estão vendo que não tem uma outra versão com apóstrofe? Por que que lá tinha e aqui não? Porque lá, no le e no lá, o último som era de vogal. Le, lá. Então, se a palavra seguinte começasse por vogal, eu ia precisar tirar essa vogal do le e do lá e juntar com apóstrofe. Aqui, nem o un, nem o une terminam com som de vogal, né? Eles terminam com som de consoante. Ou melhor, eles têm essa consoante aí que a gente consegue ligar numa palavra caso ela comece com vogal. Então, ó, eu não falo N. Mas se eu falar un enfant ou un hôpital, eu junto. Isso é a ligação. Então eu não preciso fazer o apóstrofe aqui ou a elision aqui, porque a própria palavra tem esse recurso aí de terminar com consoante, então eu consigo ligar numa vogal lá da frente. Como é que eu uso o indefinido? Eu uso então quando o substantivo não é conhecido, contrário do definido, e quando é impossível de identificar pelo contexto, o contrário do definido. Então eu coloquei aí os exemplos: um parque, uma atração, jardins botânicos, ou uns jardins botânicos. Acho que a gente não usa muito esse uns no plural em português, né. Então, um parque, uma atração, des jardins botaniques, uns jardins botânicos, ou mais, só jardins botânicos em português. Então, un parc, une attraction, des jardins botaniques. Por que que eu falei que a gente não usa? Talvez seja interessante que eu volte aqui. Esses indefinidos são um, uma, uns, umas. No plural, a gente costuma não usar muito em português. Tentem prestar atenção. Às vezes a gente usa uns substantivos em português sem artigo antes. Na maioria dos casos, seria um artigo indefinido plural que a gente encaixaria. E no francês isso não pode acontecer, tá? No francês, todo substantivo tem que acompanhar um determinante, tem que ser acompanhado por um determinante. Sim, via de regra, né, tem sempre aquela exceção, mas, guardem isso, todo substantivo tem que estar ali com o determinante antes para formar o grupo nominal completo, ok? Vamos lá. Esse a gente falou. Aqui os exemplos então. Un très grand parc, um parque grande, um parque muito grande. Une attraction parfaite pour les familles, uma atração perfeita para as famílias. Des jardins botaniques au sud de la ville. Jardins botânicos ou uns jardins botânicos no sul da cidade. Estão vendo como aqui jardins botânicos eu não traduziria esse "de", eu falaria em português: jardins botânicos ao sul da cidade. Em francês seria impossível, tem que ser des jardins botaniques. Dá até para falar uns jardins botânicos, mas eu não sei se a gente fala com muita frequência isso em português. Bom, aqui o que eu estou querendo mostrar? Que a gente não sabe do que a gente está falando. Un très grand parc, que parque? Une attraction parfaite pour les familles, ok, uma atração é perfeita para a família, mas que atração que é essa? Des jardins botaniques au sud de la ville, jardins botânicos no sul da cidade. Que jardim é esse? Tem nome? Onde fica exatamente, né? Qual é exatamente? Então, o que eu estou tentando mostrar é que quando eu uso os indefinidos, você não sabe do que você está falando, né. Se eu falo un très grand parc, de que parque eu estou falando? É o Le Parque Ibirapuera? Ou é la Biosphère? Pode ser qualquer um dos dois. Une attraction parfaite pour les familles. Estou falando do Le Parc Olympique, né, aí muda. Quando eu trago le, eu especifico do que eu estou falando. Ou então, des jardins botaniques au sud de la ville. Poderia ser lá de Montreal, mas pode ser também le jardin botanique, de São Paulo, ok? Então essa é a diferença entre o definido e indefinido. Eu acho que na prática a gente consegue pensar pelo português e entender esse mesmo uso do o, a, os, as, um, uma, uns, umas do português, que vai ser tranquilo. Quando for diferente, eu vou avisar, mas nesse caso aí a gente vai conseguir usar o português a nosso favor. Então, resumindo aí,
Anotem os determinantes definidos, le, la, les, e é o L apóstrofe, e os indefinidos, un, une, des. Quando é que eu uso o L apóstrofe mesmo? Eu não coloquei aí na tela. Mas quando é que eu uso o L apóstrofe? Em que situações que eu vou precisar trazer, tirar o E, tirar o A do le ou do lá, para colocar o apóstrofe. E nos indefinidos não vai aparecer esse apóstrofe, né, un, une, des, porque o próprio un, o próprio une vai terminar ali com N, e eu vou conseguir juntar, vou fazer a liaison com a palavra seguinte, caso ela comece com vogal. Prestem bem atenção aqui no un e no une, que eu não estou falando E do une, né? Eu não estou falando une, é une. O último som é o N mesmo, no feminino. Une, une, ok? Então, no masculino, un é uma nasal, un, e no feminino, une, termina com o som de N. Tem que fazer o N, não faz o E, ok? Então, o L apóstrofe, ele entra quando a palavra seguinte começa com vogal. O que é essa ligação que eu falei? A ligação, ou la liaison, que é super conhecida em francês, ela é obrigatória em alguns casos, ela é facultativa em outras, e ela é obrigatória ou facultativa nesses casos, ou ela pode ser, proibida. Então ela pode ser obrigatória, pode ser facultativa, ou ela pode ser proibida. Eu vou falar das ligações obligatoires, les liaisons obligatoires. Quando que a ligação é obrigatória? Ora, por que eu queria que vocês entendessem o que era o determinante? Porque sempre que você tiver um determinante e um substantivo, a ligação é obrigatória entre eles, ou a liaison é obrigatória entre eles. Qualquer tipo de determinante. A gente está falando aqui dos determinantes definidos e indefinidos. Lá para frente, a gente vai ver os determinantes possessivos, determinantes demonstrativos, etc. E a ligação sempre vai ser obrigatória entre o determinante e o substantivo. Alguns exemplos. Coloquei aí o primeiro. Un homme, un homme. Vejam que se eu falasse só o un, eu ia falar un. Quando eu falo homme, o que eu ouço? Un homme, un homme. Esse N que não era pronunciado, ele aparece para que eu não tenha dois sons de vogal se chocando. Un, vogal. Homme, vogal. Un homme, fica vogal, consoante, vogal. Sendo essa consoante o N. Incêndio ali do lado. Incendie. Começa com vogal. Vou falar un incendie. Fica até difícil, olha. Un incendie. Se eu não faço a ligação, fica mais difícil. Então, eu vou fazer un incendie. Un incendie. Un incendie. Ligo com N. Avião. Mesma coisa, ó. Começa com vogal. Não vou falar un avion. Un avion. Fica difícil. Então, eu ligo com N. Un avion. Un avion. Como se avião começasse com N. Un avion. Un incendie. Un homme. O de baixo ali, o feminino. École, université. Também começa com vogal. Não posso falar une école. Une université. Eu vou juntar. Une école. Une école. Então, o E ali do une eu tiro. Une école. Une université. Une université. Como se université começasse com N. Repitam aí. Une école. Une université. Une université. No plural, eu vou fazer des hommes. Des hommes. Repitam aí. Esse S vai virar um Z. Des hommes. École. Des écoles. Des universités. Se eu falar só o artigo de, D-E-S, o que eu não pronuncio? O S. De. Mesma coisa no le, L-E-S, eu não pronuncio o S, le. Assim que eu coloco uma palavra que começa com vogal, esse S vira um Z na liaison. Les hommes, na última linha, les écoles, les universités. Não pode falar les hommes, les écoles, les universités. Ah, Arthur, mas você falou que o S não pronuncia. Não pronuncia se depois vier um substantivo que começa com consoante, ou se ele estiver sozinho, se estiver falando só a palavra. Se só o determinante, né, indefinido ou definido. Se depois vier uma vogal, tem que pronunciar e vira um Z. Les hommes, les écoles, les universités. Tá errado se não falar? Tá errado. Não tá em francês.
ok? Então, se esforcem aí para fazer a liaison que é obrigatória entre o determinante e o substantivo. Vamos para o exercício. Vamos lá. Agora quero vocês ativos aí. Quem que está por aí, manda um alô no chat para eu saber se vamos ter participação aqui. Se você está vendo esse vídeo depois em casa, pausa o vídeo para conseguir fazer com tempo, para pensar, escreve no caderno. Quem está aqui comigo, manda aí no chat, que eu quero ver. Então, eu coloquei algumas palavras aí, substantivos. Garage, édifice, boulangerie, café, centre d'achat, restaurant, supermarché, magasin, port, pharmacie, épicerie e maison. E quero que vocês completem com un, com une e com des. Uma, uns, umas. O que é esse M, esse F que eu coloquei aí do lado de cada substantivo? É para vocês, é para vocês saberem o gênero da palavra, se é masculina, se é feminina, para ajudar. E aí eu não indiquei se é singular ou se é plural, mas uma dica, o plural do francês é igual ao plural do português, então a gente adiciona o "s" para fazer o plural, ok? Vamos lá, primeira palavra, garage. Garage, muito bom, Thiago, já respondeu aí, un garage, porque é masculino, né? Ah, mas que estranho, garage não é garagem? É, a maioria das palavras que terminam em "age" em francês são masculinas. A gente tem 6 exceçõezinhas. Guardem essa informação. A maioria das palavras que terminam em "age" em francês são masculinas. Edifício. Como é que a gente completaria aí? Edifício. Termina com "s", então eu vou colocar des edifícios. Como é que eu pronuncio? Des edifícios. Boulangerie. João, é para completar com os indefinidos. Se fosse o definido, seria les edifícios, tá certo. Mas é os indefinidos, então seria de. E menauar, tá certinho, des edifícios. Boulangerie, padaria. Boulangerie, feminino. Como é que a gente vai pôr, então? Une boulangerie. Une boulangerie. Repitam aí. Un garage, des édifices, façam a liaison, des édifices, une boulangerie. Café, masculino. Não é café, hein? Não é café. Café, esse acento agudo traz o som E, café, masculino. Então a gente vai colocar un café. Muito bom. Centre d'achat. Centre d'achat é o nosso shopping. É um centro de compras. É um lugar onde se vai fazer compra, é o nosso shopping. Centre d'achat, no Quebec, né, pelo menos. Centre d'achat é masculino, singular ou plural? A palavra principal aqui é centre. Centre está no singular, então a gente vai completar com un centre d'achat. Restaurant, restaurante, masculino, está no plural. Como é que eu vou completar? Des restaurants. Des restaurants. Vejam a diferença entre a pronúncia de des édifices e des restaurants. Des édifices eu faço a liaison, des restaurants eu não faço a liaison e eu tiro o S, ok? Lembrando aí então que o de e o le, se vier antes de uma palavra que começa com consoante, eu vou tirar o S. Vamos para supermarché, masculino, plural. Como é que eu vou colocar? O que que eu vou colocar aí? Eu tento esperar vocês, porque eu sei que tem um delay entre o que eu falo e o que chega aí para vocês. E aí, às vezes, acaba atropelando, antes do comentário chegar. Mas o Menor, o Joãozinho estão mandando aí, tá certinho. Supermarché ficaria então de supermarché, porque é plural. De supermarché, muito bom, excelente. Então, de supermarché, vejam como eu não pronuncio o S. Magasin. Magasin é uma loja, mas é masculino em francês. Então eu vou colocar un magasin. Un magasin. Port. Port é porto. Muito bem, Menauar. Muito bem, João. Bravo. Exatamente. Un port é porto, masculino. Então eu vou colocar un. Pharmacie. É transparente essa palavra, né? Farmácia. Feminina também. Então eu vou colocar une. Une pharmacie. Épicerie. Épicerie. O que é uma épicerie, hein? Que é o ponto do Quebec.
Épicerie na França, gente, é uma lojinha, é como se fosse uma mercearia, é uma lojinha pequena, não é, não tem nada a ver com o que é no Quebec. No Quebec, épicerie é mercado, supermercado, tá. Então, se alguém falar: "Ah, vamos na épicerie", e você quiser ir num supermercado, topa, porque você vai para o lugar certo, né. Eu tenho uma história engraçada com isso, eu morava com com 2 quebequenses e um francês na época que eu morava no Quebec, a gente dividia a casa, e o francês chegou depois de mim lá na casa, e eu lembro que ele estava precisando ir na épicerie no mercado justamente, e aí ele chamou as meninas, falou: "Ah, queria ir no mercado, queria carona pra ir no mercado", que a Patrícia, ia dar carona pra gente. E aí ele falou assim: "Ah, mas elas vão na épicerie". Aí eu pensei: "Ah, bom, ele deve estar achando que épicerie é o que é épicerie na França, que é uma mercearia". Ele falou: "Quero ir no marché, no supermarché". Falei: "Não, mas épicerie é supermarché aqui". Aí ele ficou assim, ele não acreditou, falou: "O que que o brasileiro tá falando pra mim, né?". Aí ele foi lá conferir com as meninas e eles e estava certo, né, épicerie é supermarché mesmo no Quebec e causa essa confusão pra eles. Então aí seria une épicerie, né, feminino. E a última, maison, casas, plural, feminino. Ficaria aí des maisons. Percebam que no restaurant, no supermarché e no maison, eu não falei o S. Des supermarchés, des maisons, des restaurants. No edifício eu falei des edifícios. Isso é muito importante para a pronúncia de vocês saírem corretinha, ok? Em relação aos artigos indefinidos e definidos. Se fosse les, mesma coisa. Les édifices, les restaurants, les supermarchés, les maisons. Vamos fazer mais um exercício? O último. Vou lembrar, quer dizer, quero que vocês lembrem da conjugação do verbo être e dos determinantes definidos. Então aqui vocês vão conjugar o verbo être no primeiro espaço que tem aí, e no segundo espaço vocês vão colocar os determinantes definidos. Combinado? Se estiver vendo esse vídeo depois no YouTube, pausa para fazer com calma, escreve no caderno. Quem está aí comigo, vamos mandar aí pelo chat, ok? Na letra A, ma maison située sur rue des Érables. Minha casa situada na rua des Érables. Minha casa está situada na rua des Érables. Que eu vou ter que colocar ali no primeiro? O verbo être conjugado com ma maison. Ma maison é ela. Ela está. Como é que eu faço aí? Ela está. Elle est. 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 E a rua, com definido, seria la rue. Muito bem, Menauar. La rue. Donc, elle est située sur la rue des Érables. Bravo. Perfeito. Na letra B, nous, à Place des Arts. Nós estamos na Praça das Artes. Nós estamos na Praça das Artes. Como é que a gente conjuga o verbo être com o nous? Pausa o vídeo, tenta fazer. Você está aqui comigo, já manda a resposta. Seria nous sommes à la place des Arts. Muito bem, Menor, certinho. Bravo. Nous sommes à la place des Arts. Nós estamos na Praça das Artes. E a C? Vous... Quase dei a resposta. Vous, chez fleuriste. Vous, vocês, ou você, se for formal, vocês estão no florista. Aqui tem um detalhe. Florista pode ser tanto masculino quanto feminino, né? A gente não tem nenhuma indicação aí se é masculino ou feminino. Então, pode ser tanto o le quanto o la. E como é que a gente conjuga o être com o vous? Se você está com dificuldade para conjugar o être aqui, revê aquela nossa aula sobre o être e o avoir e faz aquilo que eu te disse. Conjuga quantas vezes forem necessário no caderno, à mão, com um lápis, com uma caneta. Preenche páginas e páginas de conjugação do être e do avoir. Essa é a coisa mais efetiva. É chato, é mecânico, é mecânico. É a coisa mais efetiva que tem para você decorar isso o mais rápido possível. Se você está com muita dificuldade, acha que não está funcionando, vai lá no site da Ecole Quebec, tem os exercícios gratuitos, selecionados
para você estudar a conjugação verbal, ok? O link está aqui na descrição, você consegue chegar lá facilmente, fazer esse exercício de maneira autônoma e gratuitamente, ok? Vamos lá, então a resposta é isso, já mandaram, o Vicente mandou aqui, vous êtes chez le fleuriste. Exatamente, como eu tinha dito, florista aqui pode ser tanto masculino quanto feminino, né? Florista pode ser a florista ou florista. Então eu vou deixar aqui ou le ou lá, a gente não sabe quem é essa pessoa. E o D, eles no salão. No salão não, na sala. Ó, o erro da tradução aí. Salon é sala. Eles estão na sala. Só que salon em francês é masculino. Masculino, ok? Então como é que ficaria? Vous êtes, eles estão no na sala. Ficaria ils sont, exatamente, dans le salon. Parfait, bravo, excellent, excellent à tout. Gutenberg respondeu também, ils sont dans le salon. Excellent, très bien. Vocês são muito bons. É exatamente isso. Parabéns. Bom, pessoal, para não ficar muito longa essa aula, vou encerrando por aqui. Vou pedir para vocês praticarem de uma forma autônoma e gratuita lá no site da Ecole Quebec, ok? Então aproveitem que a gente tem esse conteúdo aí gratuito separado para vocês. Só entrar aqui no site, ecolequebec.com. Lá no menu superior do site, vocês vão ter um botão que chama Exercícios. Passa o mouse em cima desse botão, vai descer uma janelinha, clique em A1 e lá nessa página do A1, vocês vão descendo até achar o tema que vocês querem estudar. Tem alfabeto, tem être, avoir, tem verbos regulares, tem determinantes definidos, indefinidos, tem tudo o que você precisa para estudar. Então, corre lá, faz mais exercícios, porque esse tipo de coisa tem que realmente memorizar de maneira consistente, revisar, repetir, porque senão a gente não grava. Se você achou esse caminho difícil aí, exercício, ir no site, pega aqui na descrição do vídeo, eu deixei o link, que vai direto para essa página, ok? Pessoal, não deixa de deixar um joinha aqui, comentar, dizer o que vocês estão achando, se vocês aprenderam alguma coisa, vocês já sabiam isso, e der sugestão também do que vocês querem ver nas próximas aulas, ok? Isso aí vai me ajudar a preparar o conteúdo para vocês. Pessoal, agradeço muito a presença de todos, a participação de quem estava aí. Um abraço para todo mundo, para o João, Menauar, para a Nancy, para o Gutenberg, quem mais estava aí? Vicente, abração para vocês, espero que tenha ajudado de algum modo e que vocês tenham visto alguma coisinha ou clarificado alguma coisa aí que vocês já tenham aprendido nas aulas de vocês. Desejo bons estudos, merci beaucoup, à la prochaine. Tchau, tchau.